Estando com o seu DaVinci Resolve aberto dentro do projeto que você já esteja trabalhando, o primeiro passo é clicar lá em cima na janela Efeitos, posteriormente selecionar as opções de títulos e escolher qualquer uma que seja uma composição Fusion. Por exemplo, todos os títulos que são Fusion ou o texto mais, que é a única composição Fusion aqui dentro dos títulos. Eu vou escolher o título Glass, vou arrastar para dentro da minha linha de tempo e soltar. Pronto, agora eu já tenho meu título aparecendo na tela. É importante que você mantenha o inspetor aberto, porque é aqui dentro da caixa de texto que a gente vai inserir o nosso código de programação. Agora você precisa clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado para encontrar a linguagem de programação. Você precisa retornar para o seu DaVinci Resolve para que você possa colar o seu código de programação dentro do seu título Fusion. E o jeito mais fácil de fazer isso é clicando com o botão direito do mouse dentro da caixa de texto, selecionando a última opção Expressão, e quando aparecer na parte inferior uma segunda caixa de texto, você precisa apagar tudo que está escrito dentro dela, clicar com o direito do mouse e selecionar Colar. Agora, estando com a sua agulha no início da sua linha de tempo, basta você apertar em Reproduzir para ver a mágica acontecer. E a primeira alteração importante que você precisa aplicar é estender o seu título conforme o tamanho da sua linha de tempo. E o segundo passo é conferir se o FPS do seu projeto está de acordo com o FPS que está dentro da linguagem de programação. Note que eu deixei algumas informações importantes dentro do código para que você venha personalizar o máximo possível de acordo ao seu projeto. Por exemplo, o código indica que se você estiver trabalhando em outro FPS que não seja 24, você deve fazer alteração para que a sincronia de tempo fique de acordo. E o jeito fácil de você descobrir em qual FPS o seu projeto se encontra é clicando aqui embaixo no ícone de engrenagem e conferindo a sua taxa de quadro de linha de tempo. Se a sua taxa de quadro estiver em 24, está de acordo com o código de programação. Caso contrário, se você estiver trabalhando em 30, por exemplo, faça a alteração aqui dentro do código, mudando para 30. Como não é o meu caso, eu vou manter em 24. E outra dica importante é que se você preferir que essa contagem de tempo esteja no modo regressivo, também existe a possibilidade de você fazer alteração dentro do código. Mantenha a seta para a direita do seu teclado pressionada até encontrar o ponto onde eu deixei uma observação para alteração conforme o andamento da sua contagem de tempo. Aqui em chave de modo, defina True para regressivo e False para progressivo. Em Local is Countdown Mode, você pode mudar de False para True, retornar com a sua agulha para o início da linha de tempo e apertar em Reproduzir para perceber que agora a sua contagem está no modo regressivo. E se você quiser aplicar qualquer tipo de alteração no seu título, é possível. Por exemplo, eu já posso aumentar o tamanho do texto conforme a necessidade. E por fim, uma dica importante é que você clique dentro do código de programação, encontre a região onde está indicando a duração total em segundos para os casos onde você aplica a contagem regressiva. Caso você prefira que esse valor passe de 1 hora regressiva para 30 minutos, por exemplo, basta você alterar esse valor para 1800, que é a metade. Retorne com a sua agulha para o início da linha de tempo e você tem uma contagem regressiva em 30 minutos. É importante você manter o controle da sua animação conforme a orientação que eu deixei dentro do código de programação. Tendo ciência disso, tudo que você precisa fazer agora é manter o seu código sincronizado na sua linha de tempo, no tamanho necessário que corresponda ao tempo da sua animação, e posteriormente você pode aplicar inúmeras alterações para personalizar ainda mais o seu texto. É muito bom aprender a fazer uma animação de forma simples e descomplicada dentro do DaVinci Resolve, não é verdade? E para você que está querendo aprimorar ainda mais as suas edições de vídeo através desse software maravilhoso, eu vou deixar uma playlist aqui em cima ensinando truques em cada uma das páginas do DaVinci Resolve. Peço que você escreva aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e compartilhe esse conteúdo com seus amigos para ajudar a impulsionar este canal. Não esqueça de deixar um like e te vejo no próximo tutorial.